revisãozinha, bem focadinho mesmo, para todo mundo ir bem lá na nossa avaliação, beleza? Ô, professor, Oi. tira uma dúvida minha, Tiro. que depois da aula passada sua, né, eu e o Valdemir a gente foi fazer o questionário lá. Aí a questão 7 tá falando, a ordem das transformações de energia no aparelho auditivo ocorre da energia sonora, mecânica, hidráulica e elétrica. Eu coloquei falsa Isso. por causa da elétrica. E aí a resposta era verdadeira, eu não entendi essa parte da elétrica nela. Porque quando você transforma, você passa da cóclea para o seu sistema nervoso central, a forma de você transmitir essa energia é através de impulso elétrico. Lembra que a gente viu lá em bioeletricidade que a comunicação dos neurônios é através de corrente elétrica? Ah, sim. Então, aí você faz essa transformaçãozinha. Lá nos slides tá comentando, né? Essa sequência de alterações, mas é por conta disso, porque quando você passa o impulso da cóclea para o seu sistema nervoso, né, para os seus neurônios, a forma de transmitir esse impulso, essa onda, é através de impulso elétrico. Então você está trabalhando com energia elétrica a partir desse momento. Mas é isso, ok? Entendi, obrigado. Nada. E agora falando sobre reflexão sonora, tá? Só para dar aquela relembradinha básica, né? As ondas sonoras, elas possuem 5 propriedades, né? 5 grandezas físicas, que é a amplitude, que é a amplitude, que vai te dar a intensidade, no caso da onda sonora. A gente tem a frequência, a gente tem o período, a gente tem velocidade e a gente tem o comprimento da onda, tá? Só dando uma relembradinha nessas 5 características. Toda onda sonora, e a onda sonora é uma onda mecânica. Toda onda sonora, como a maioria das ondas que a gente tem disponível, ela pode ser refletida ou então refratada. No caso dela ser refratada, é quando eu vou modificar o meio de transmissão dela, né? Então eu estou tendo uma refração. No caso da onda sonora, as nossas ondas sonoras, elas viajam pelo ar. Se essa onda sonora ela sair do ar e por um acaso for der continuidade num meio sólido, eu estou tendo aí uma refração sonora. A mesma coisa vai acontecer no caso de você passar da água para o ar, do ar para a água, entre outras coisas, tá? Outra coisa interessante também é a gente saber que a velocidade do som no ar, ela girava ali em torno de 340 metros por segundo. Isso acontece porque o ar ele é pouco denso. Quanto mais denso for o meu meio de transporte das minhas ondas sonoras, mais rápido será a velocidade da minha onda sonora. Tá? E a reflexão sonora, como o próprio nome já sugere, é quando a sua onda sonora ela encontra um obstáculo e esse obstáculo faz com que a direção da propagação da onda ela volte. Então, ela mude o seu sentido, ok? Essa reflexão, ela pode ser direta, então eu posso fazer um sentido totalmente oposto, mas isso só vai acontecer quando eu encontro um obstáculo, uma parede totalmente lisa, sem nenhuma deformidade, né? E também levando em consideração que eu me encontro num ambiente sem outros obstáculos que essa onda possa encontrar, tá? Todo obstáculo que a minha onda sonora encontra, pode acontecer algumas coisas. Se o comprimento de onda da minha onda sonora for proporcional, né, ao obstáculo, ao comprimento, né, ao lambda do meu obstáculo, eu consigo fazer com que essa onda contorne esse obstáculo. É o que acontece, por exemplo, quando você está falando com alguém do outro lado da parede, né? Normalmente é uma parede fina ou então uma parede de algum outro material que não seja concreto, né? Então, o comprimento da onda sonora que você emite consegue passar
né, a atravessar o determinado obstáculo. Ou quando você fala, quando você está com máscara, utilizando a máscara de proteção, você consegue ouvir, né, o que a pessoa está falando, porque essa onda ela consegue atravessar e consegue contornar um obstáculo. Se eu falar com a mão na frente da minha boca, vocês também conseguem escutar o que eu estou falando, porque a onda sonora ela consegue contornar um obstáculo desde que a sua grandeza seja proporcional ao comprimento de onda. Outra coisa que vai acontecer é que a onda sonora ela pode ser absorvida pelos obstáculos. Isso vai fazer com que diminua a intensidade, né? Diminua a amplitude do meu som. Mas o que nos interessa aqui é quando esse som, quando essa onda sonora, ela consegue ser refletida. Quando ela é refletida, praticamente duas coisas podem acontecer. Uma delas é o eco, tá? O eco ele acontece quando eu tenho dois sons iguais, né? Que seja emitido aí por uma fonte sonora, e esse som vai ser refletido e vai voltar para o seu ouvido num tempo que seja superior a 0,1 segundos, tá? Acontece um efeito dentro do nosso ouvidinho, né, que se chama persistência sonora, que faz o quê? Que o som que ele volte para o meu ouvido num tempo menor que 0,1 segundo é como se ele fosse, entre aspas, ignorado. Na verdade, ele vai ser ampliado, ele vai ser amplificado, mas eu não vou escutar ele novamente. O eco é quando você escuta esse som emitido pela segunda vez. Então, isso só vai acontecer quando o tempo que esse som leva para voltar para a sua fonte, ou seja, voltar para você, seja superior a 0,1 segundos. Tá? Fazendo um cálculozinho rápido, né, levando em consideração aí o tempo e a velocidade do som e a distância percorrida, tá? E que o som leva aí, né, viaja pelo ar a 340 metros por segundo, e o tempo que eu estou levando em consideração para o meu ouvido perceber é 0,1 segundo, isso vai me dar uma distância de mais ou menos 17 metros, tá? Que eu tenho que estar de distância do objeto que vai refletir esse som. Então, se eu falo num ambiente em que o meu som ele bata, por exemplo, na parede e retorne, e essa parede esteja a menos de 17 metros, eu não vou perceber o som duas vezes. Agora, se eu estou num ambiente em que a fonte que vai refletir a minha voz esteja a mais de 17 metros, então o tempo que essa onda sonora vai levar para voltar para mim vai ser superior a 1 segundo, a 0,1 segundo, perdão, e isso vai fazer com que eu perceba o som duas vezes, tá? Uma coisa que também é importante a gente falar, quando a gente emite um som, a gente, por exemplo, no caso da fala, né, a gente escuta o que a gente está falando e a gente escuta a reflexão desse som. A gente só não vai perceber ele dobrado porque ele acontece no tempo inferior a 0,1. Se for superior, aí eu vou perceber isso na forma de eco, ok? Então, o eco ele vai acontecer assim. Aqui eu tenho meu rapazinho que está emitindo um som que vai viajar até a parede e a parede vai refletir esse som para ele. Só que como ele está a uma distância de 17 metros dessa parede, ele vai perceber o som na hora que ele fala e na hora que ele for refletido e retornar ao seu ouvido. Okay? Se essa distância for menor que 17 metros, ou eu tiver vários objetos absorvendo essas ondas sonoras, dificilmente a gente vai conseguir perceber o eco, beleza? A outra coisa que acontece é a reverberação. Tá? A reverberação é essa percepção da onda sonora refletida quando ela volta para o nosso ouvido num tempo menor, inferior de 0,1
segundos. Isso vai fazer com que o som, ele seja reverberado, ou seja, ele é como se você estivesse ouvindo várias vezes numa velocidade muito rápida. Então você vai ampliar esse som, você vai melhorar a qualidade desse som. Um exemplo bem clássico, para dizer assim, em relação à percepção dessa reverberação, é quando você tá. Acredito que todo mundo aqui já cantou alguma vez na vida, né? Não significa que a gente cante bem, né? Mas todo mundo aqui já cantou alguma vez na vida. Experimenta se ouvir cantando dentro do seu quarto e experimenta se ouvir cantando dentro do banheiro, ali na hora que você está tomando banho, ali dentro do box. Você vai perceber que dentro do box, por alguma razão mística, a sua voz, você percebe a sua voz de uma forma diferente, até um pouquinho melhorada. Isso acontece porque, como você está preso numa sala, num ambiente ali no box, principalmente, caso existam boxes ali, caso não seja mesmo dentro do banheiro, que é um ambiente mais fechadinho, o tempo que leva para o som que você emite bater na parede e voltar para o seu ouvido, e levando em consideração que esse som ele está sendo refletido em várias direções ao mesmo tempo, então você vai perceber ele várias vezes dentro do seu ouvido, faz com que a qualidade desse som seja percebida de uma forma melhor. Coisa que se você está numa sala grande, ou então numa sala que tem muitos obstáculos, ali no banheiro dentro do box, não tem nenhum grande obstáculo, tem você e a parede e a portinha de vidro, né? Agora, se você está num ambiente que tem muitos obstáculos que absorvem essas ondas sonoras, você vai perceber ela menos vezes, então você percebe o som com uma qualidade inferior. Tá? Outra forma de você perceber essa sensação de reverberação é quando você entra numa sala vazia, né? Quem já foi visitar apartamento, quem já foi visitar casa, né, quando foi fazer mudança, alguma coisa do gênero, e entrou numa sala, num quarto, numa casa que não tem nenhum móvel e conversou com o corretor ou falou alguma coisa, você consegue perceber que o som ele dá uma amplificada, ele é percebido de uma forma diferente. Isso acontece porque o som está sendo refletido diversas vezes. Então a onda sonora ela vai bater numa parede, que vai refletir na outra, que vai refletir na outra, que vai voltar para o seu ouvido e vai ficar fazendo esse ping-pong de forma que você perceba o som que você emitiu diversas vezes. Isso vai melhorar a qualidade sonora emitida, certo? Então, essas são as duas coisas que podem acontecer quando o som é refletido. Só que para a gente também entender a questão da ecolocalização, do biosonar, a gente também tem que compreender uma outra propriedade das ondas sonoras, que não está relacionado à reflexão do som, mas à percepção sonora propriamente dita, e muito mais relacionado à frequência, é o efeito Doppler. Tá? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é a alteração na frequência sonora percebida pelo observador. Tá? E isso vai acontecer em função da movimentação. Esse movimento, quando a gente fala movimento relativo, pode ser a movimentação da minha fonte sonora ou a movimentação do meu observador. Tá? Lembrando que a frequência sonora, como a gente viu lá na aula de fonação, ela só pode ser alterada a partir da fonte, tá? Só que ela pode ser percebida de uma forma diferente. Tá? E como aqui a gente está falando de que a fonte está se movimentando na maioria dos casos, quando a fonte se movimenta, a frequência sonora também pode vir a se modificar. Tá? Lembrando novamente que frequência sonora é quantas vezes eu vou emitir, formar uma onda completa por segundo, ok? Então, só para ilustrar o que acontece,
Tá? Exemplo, sirene de ambulância. Quando a ambulância está mais distante, você escuta a sirene tocando, além de você escutar ela obviamente mais baixo, porque ela está mais longe, você percebe que o som ele é um pouquinho mais grave. Conforme a ambulância se aproxima de você, esse som vai ficando cada vez mais agudo, né? Cada vez mais intenso também. Isso se dá pelo efeito Doppler. Então, aqui na minha figura A, onde eu tenho aqui no centro a minha fonte sonora, demarcada aqui com o meu Fzinho, né? Se essa fonte está parada, as ondas sonoras emitidas, elas vão ter um comprimento de onda, né, um lambda, lembrando que o comprimento de onda é a distância de uma crista para uma crista, de um vale para um vale, ou uma onda inteira, né, um período. Vocês percebem que a distância entre as minhas ondas, né, elas são iguais. Então, se eu botar alguém perto da fonte ou longe da fonte, eles vão perceber o som igualmente, né, porque a frequência não está se alterando. A partir do momento que a frequência não se altera, e a gente viu lá nas propriedades do som que a frequência era que me dava a característica de som grave e som agudo, eu vou perceber esse som na mesma frequência, né, com a mesma qualidade em qualquer região. Agora, a partir do momento que essa fonte ela se desloca, aqui no caso ela está se deslocando para a esquerda, o que vai acontecer? A distância entre as minhas ondas, né, o meu comprimento de onda, o meu lambda, ele vai aumentar aqui para o lado direito, enquanto que aqui para o lado esquerdo, a minha distância ela diminui, ela vai diminuindo aos poucos. Então, o observador que estiver do lado direito, onde o meu lambda aumentou, eu vou perceber esse som mais grave. Ao passo que quem estiver mais perto aqui dessa movimentação, onde eu tenho meu comprimento de onda reduzido, eu tenho uma percepção de um som mais agudo, porque a frequência aqui aumentou, e do outro lado, aqui do ladinho direito, onde eu tenho o meu Rzinho, o comprimento de onda e a frequência, né? A frequência aqui diminuiu, e meu comprimento de onda ele aumentou. Comprimento de onda e frequência, eles normalmente são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a minha frequência, o meu comprimento de onda ele vai diminuir. Se eu diminuo a frequência, o meu comprimento de onda ele vai aumentar. Né? Lembrando lá, né, que nos slides de fonação a gente viu, né, que para calcular um comprimento de onda era a relação da velocidade pela frequência. Então, se eu altero frequência, consequentemente eu altero o comprimento de onda também, certo? Então, a reflexão sonora, ela permite que eu perceba o som emitido. Se eu perceber esse som acima de 0,1 segundos, eu vou perceber como um eco. Se eu perceber esse som em menos de 0,1 segundos, esse som vai ser ampliado na forma de reverberação. Ok? E se a minha fonte sonora ela se desloca, eu tenho esse efeito Doppler, onde eu vou perceber esse som de uma forma mais aguda ou de uma forma mais grave, com uma frequência maior ou uma frequência menor. Beleza, pessoal? Em mãos dessas informações, a gente pode começar a conversar em relação à ecolocalização. Lá na natureza, né, nós temos alguns animaizinhos que eles são capazes de emitir um sonar, chamado de biossonar. Isso permite a tal da ecolocalização. A ecolocalização, ela vai permitir com que alguns animais que não tenham uma boa visão, eles consigam perceber o ambiente à sua volta e, principalmente, né, consiga caçar essas suas fontes, né, de alimento. Os principais exemplos que a gente tem
são os morcegos, né? Nós temos algumas poucas espécies de pássaros que conseguem fazer isso também, mas em meio, né, terrestre, por assim dizer, a gente tem os morcegos, e no meio aquático aí a gente tem um número maior de animais, como é o caso da beluga, como é o caso de golfinho, como é o caso aí de algumas baleias, certo? Mas falando primeiramente do morcego, né, que é mais fácil de explicar o que acontece aqui com o morcego ele vai emitir essa onda sonora, né, da mesma forma que os demais mamíferos, né, da mesma forma que a gente emite onda sonora. Então ele tem um aparelhinho respiratório, aonde ele vai botar o ar para dentro, vai botar o ar para fora, e quando esse ar sai, ele vai vibrar formando ondas. Qual que é a diferença, tá? A diferença é que as nossas ondas sonoras, a gente emite ondas sonoras de 20 a 20 mil hertz, né? Abaixo de 20 hertz é considerado infrassom, acima de 20 mil hertz é considerado ultrassom, né? Essa é a frequência sonora. Hertz sempre está relacionado à frequência sonora, tá? Os morcegos, né? Tanto os morcegos que eles se alimentam de insetos e frutinhas, né? Insetos frutíferos, como os morcegos que se alimentam de animais maiores, né? Como de bois, eles conseguem emitir um biosonar e eles têm uma comunicação, emitem sons que variam aí de 50.000 a 200.000 hertz. Então, a frequência sonora deles, né, é ultrassônica. É uma frequência muito além do que a gente consegue perceber. Eles conseguem emitir sons numa frequência que a gente não consegue perceber, né? Que a gente não consegue nem sonhar em como que vai fazer emitir essa frequência, tá? A partir daí, dessa alta frequência sonora, então as ondas, né, essa oscilação é bem juntinha, bem pertinha uma da outra, né? Se a gente for fazer aquele cálculo do comprimento de onda, o comprimento de onda aí de um biosonar, de um morceguinho, ele consegue ter aí um comprimento de menos de 2 milímetros, 1,5 milímetros, 1,7 milímetros mais ou menos, né? O que faz com que esse som emitido ele não consiga contornar, né, desviar dos obstáculos. Então, todo obstáculo que essa onda sonora encontra, ele vai ser rebatido, diferente da gente que emite som e o som ele ultrapassa as barreiras, os morcegos não. Praticamente tudo que tem aí em até 2 milímetros de tamanho, eu consigo superar. Se tem acima de 2 milímetros de tamanho, né, de área, eu vou refletir esse som emitido pelo morcego, tá? Então, esse morceguinho, ele vai emitir uma onda sonora, né, as ondas sonoras de uma frequência acima de 50 mil hertz até 200 mil hertz, e essa frequência, nessa onda sonora, ela vai se encontrar no objeto, e esse objeto, ele vai refletir a onda sonora voltando para o morcego, tá? O tempo que leva para essa onda sonora que o morcego emitiu voltar para o ouvidinho dele, que ele vai perceber como um eco, é o que vai determinar a distância do objeto. Então, o morcego ele consegue perceber se um objeto ele está longe ou ele está perto, de acordo com o tempo que leva para essa onda sonora voltar. Tá? Só que não basta eu saber a distância que eu estou do meu objeto, eu tenho que saber mais ou menos o que é esse objeto, né? Para eu conseguir desviar desse objeto, por exemplo, ou se eu quiser caçar esse objeto, por exemplo. Para isso, o que vai determinar o tamanho do objeto é a intensidade que esse eco volta. Né? A gente viu lá na aula de fonação, na aula de propriedades do som,
que além da frequência sonora que me dava se esse som era mais agudo ou mais grave, a gente tinha a intensidade do som, né, que era o que me dava se esse som ele era um som forte ou um som fraco, tá ligado com a amplitude, né, dessa onda. Então, quanto maior for a minha intensidade sonora refletida, além dele estar mais longe, né, eu também consigo perceber que esse objeto ele é maior. Quanto maior for a área do objeto que está refletindo, né, o som na forma de eco, maior vai ser a intensidade percebida. E aí, chegando lá no nosso efeito Doppler, né, por isso eu comentei com ele, o morceguinho, ele também consegue perceber se esse objeto ele está se movimentando, né, e principalmente, que é o interessante para ele, se esse objeto que está refletindo o som, ele está mais próximo, né, caminhando para mais perto dele, ou caminhando para mais distante. Né, ou se ele está se aproximando do objeto ou se distanciando do objeto, porque a distância nessa localização é relativa, né? E consegue calcular a velocidade com que esse objeto está se movimentando. A partir disso, né, como que ele percebe? Ele consegue perceber pela frequência sonora. Se o efeito Doppler ele era a alteração da frequência de acordo com a movimentação, se o meu objeto ele se movimenta, eu vou alterar a frequência, então o eco dessa onda emitida vai ter uma frequência diferente, ok? Então, como que funciona a ecolocalização? O animal ele vai emitir uma onda sonora com uma alta frequência, essa onda sonora vai encontrar um objeto e vai ser refletida na forma de eco. O tempo do eco vai determinar a distância do objeto, a intensidade do meu eco vai determinar o tamanho do objeto e a frequência desse eco ele vai me dar a velocidade relativa que eu tô desse objeto, né? Conforme eu vou me aproximando do objeto, né, mais forte, né, tem uma frequência maior, então eu vou perceber ele mais agudo, e quanto mais distante do objeto, mais grave eu vou perceber esse som. A mesma coisa vai acontecer lá com os animais marinhos, tá? Deixa eu só botar aqui a Eliane para conversar com a gente. A mesma coisa vai acontecer ali com os nossos animais marinhos, tá? O que vai acontecer? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a velocidade do som na água ela é maior, ela é praticamente 5 vezes mais rápida do que no ar. Se o som ele viaja uns 340 metros por segundo, né? Na água ele vai viajar em torno de 1.400 e poucos metros por segundo. Então, o sonar dos animais marinhos é muito mais efetivo do que do nosso morceguinho, tá? Só que, como eles estão embaixo d'água e eu preciso, né, de ar para emitir essas ondas sonoras, Papai do Céu fez um esqueminha muito louco lá nos nossos animais marinhos, que eles têm, né, aquilo que a gente desenha como um buraquinho na cabecinha, no topo da cabecinha das baleias, né, que é uma entradinha de ar, né, praticamente um saco de ar, e na frente, na testa, a gente tem uma estrutura que, por vezes, é chamado de melão, né, ele é basicamente uma grande bolsa, né, repleta de uma substância meio oleosa, que ele serve para ampliar, né, essas ondas sonoras produzidas aqui por esse saco aéreo. Então, esse saco de ar é onde o animal vai dar origem à onda sonora, vai ser ampliado aqui por esse melão, e ele vai conseguir emitir, né, esse som, esse sonar,
através da cabecinha dele. Da mesma forma que acontece com o morcego, né, o tempo que ele vai levar para bater no objeto e retornar é o que vai determinar a distância. A intensidade com que ele retorna vai determinar o tamanho, né? E a frequência vai determinar a velocidade com que esse objeto está se movimentando ou, né, o quão perto eu tô, né, eu consigo perceber essa velocidade de movimentação minha ou do meu objeto, tá? O grande lance é que nos animais marinhos essas ondas sonoras vão ser percebidas na mandíbula, tá? Eu não vou perceber, não tenho um ouvido desenvolvido para isso. Eu vou perceber as ondas vibrando no ossinho aqui da mandíbula, numa estrutura que eles vão chamar, e alguns vão chamar de ouvido interno. Beleza? Essa é a grande diferença do biosonar dos animais aquáticos para o nosso morceguinho, tá? É muito mais rápido o biosonar do animal aquático, né? E ele vai ter esse esquema de ser percebido na mandíbula ao invés de ser percebido por um aparelho auditivo desenvolvido, certo? Então, só para deixar anotadinho para vocês, nessa relação aí da ecolocalização e do biosonar, o tempo do eco me dá a distância, a intensidade, ela consegue me dar a distância e principalmente o tamanho do objeto, e a frequência do eco vai me dar aí a velocidade, aliás, aqui não é eco não, aqui é objeto, tá, gente? É a velocidade relativa do meu objeto, se ele está se movimentando para perto de mim ou se ele está se movimentando para longe de mim, ok? Como eu falei para vocês, a parte de reflexão sonora, ela é bem tranquila, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não, professora, eu não tenho.